Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiro dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. Assim proferiu Calderaro na obra No Mundo Maior, de André Luiz. Hoje temos algumas surpresas, porque estamos findando a etapa inicial com Joana de Ângeles, apesar que temos conteúdos semelhantes às 8 etapas anteriores, somado a de hoje, a 9ª, para termos só o que já está pronto, umas 3.000 aulas como estas, só com o conteúdo de Joana de Ângeles. Isso que já foi preparado, previamente estudado na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, mas pouquíssimo aproveitado. Por isso nós estamos reprisando. Mas temos surpresas, porque a partir de hoje nós vamos findando essa etapa e lembrando a vocês com Allan Kardec, em Viagem Espírita de 1862, que antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Por isso, todo esse preparo, todo esse aquecimento. Mas dentro do nome de Allan Kardec, curiosamente, porque antes vivera com ele, quando Kardec animou a forma com o nome de Jan Hus, ele era Jerônimo de Praga, o seu fiel escudeiro. Agora, como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nome desse mestre que vai nos falar das potências da alma. Mas só um aquecimento antes de chegarmos nas potências da alma já vai dar 2 aulas só para fazermos um preâmbulo para depois chegarmos lá. Sem falar das outras obras, porque essa somente estará na primeira obra. E nós vamos explorar pelo menos 3 ou 4 obras para chegar a mais ou menos umas 10 aulas semelhantes às de Joana de Ângeles, por ser esta consciência um dos orientadores de nossa própria consciência. Estamos falando de Leon Denis. E nessa tela, com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, a injustiça no mundo, se não se começar a vencê-la em cada ser em particular? Porque é isso que vamos ver com esse mestre. Na sequência, será a vez de Fernando Miramês de Olivídio, depois Ramatiz, e nós podemos estendendo por todos os mestres, porque na sequência será Pietro Ubaldi, e depois André Luiz, Emmanuel, não sei onde vai parar. Porque segundo os nossos orientadores, não faz sentido algum nós estudarmos o próprio livro. Isso não faz sentido. É uma perda de tempo, segundo eles, porque o livro é para vocês, os leitores. Nós, que colaboramos para a escrita do livro, não temos que explicar o livro. Algumas dúvidas, quando alguém se interessa em aprofundar na pauta após alcançar o que já está escrito, sim, é nobre, mas não explicar o próprio livro, que não tem sentido algum. Por isso, vamos estudar os mestres que participaram do livro, e muitos dos seus ensinos não estão
no próprio livro. Assim, no final, vamos dar algumas diretrizes de como vamos iniciar a nossa trajetória com Leon Denis. Mas dentro do projeto Despertar da Consciência, e mais uma vez vamos explicar, como consciência diretora, nós somos uma diminuta fração, procurando compreendê-la no meio onde nos encontramos. Mas na maioria das vezes distraímos-nos e obedecemos mais ao meio do que à nossa própria consciência. Mas não será tão difícil fazer isto, porque não passamos de um diminuto grão de areia da árvore chamada Jesus, o Cristo de Deus, que é a videira da qual somos diminutos ramos ou diminutos átomos. Mas estando como um ínfimo grão de areia, podemos surgir, despertar daí e usar a nossa própria mente para aprender a ler, a folhear o livro oculto em nós, começando por abri-lo em nossa consciência, que é uma emanação de nosso próprio espírito. E entender que, como espírito, tendo a mente em nosso favor, somos o centro da consciência individual que deveríamos estar usando a mente conscientemente. E esse espírito, como nós explicamos, ele é composto de vários Cristos, que são os vários departamentos já despertos, compondo a superconsciência na qual ele está inserido. E a partir dali, comanda tudo quanto existe em nós. E ele se expressa por intermédio de um desses Cristos, que é o nosso mentor, que é o nosso orientador, que é o nosso guia, que é o nosso guardião. E esse Cristo pode animar uma ou mais personalidades, dependendo do seu cabedal, do seu potencial, manifestando o próprio espírito, porque na sua imensa complexidade é o espírito que se expressa por intermédio do eu superior para enfrentar no eu individual as experiências das personalidades já vivenciadas. E nós estamos falando apenas de uma, da qual somos a consciência diretora ou um ponto de autoconsciência pura, tentando geri-la com lucidez. E temos em nosso favor, além da mente que mostramos lá no início, o veículo de expressão da mente, que é o perispírito, o veículo de expressão do perispírito, que é o corpo. E esse todo, que nós chamamos de ser integral, com recursos imensuráveis ao seu favor, às vezes derrapa num mecanismo de autopunição, de insatisfação consigo mesmo, de insatisfação com o meio, entra num processo que nós chamamos de depressão, que segundo Sebastião Miguel de Lima, depressão é de preguiça de pensar. Sebastião Miguel de Lima. Mas para outros mestres, eles vão falar outra coisa, mas eu vou ficar só com essa frase. Somos uma consciência, temos um Cristo em nós nesta consciência, que é a essência que nutre e norteia essa consciência, e a semelhança de Joana de Ângeles, da qual somos meros pupilos, nós podemos fazer a diferença se quisermos, se soubermos e se agirmos. Que para a autora, na obra Convites da Vida, a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo,
mágoas, desaires, revolta, traições e até mesmo a morte. Vamos analisar. Sabemos que a fé precisa de uma base, conforme Kardec no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Eu acredito porque tenho a certeza e só a tenho após a compreensão. Isso nós chamamos a fé raciocinada. Mas quando chegamos ao estágio da fé vivenciada, eu sou o que penso, eu vivo o que falo. E quando chegamos ao estágio de renúncia de nós mesmos, atingimos a fé inquebrantável. Aí nos entregamos ao holocausto, sem queixas, sem questionamentos. O máximo que perguntamos: que queres que eu faça? Ou que eu te faça? Ou para que devo agir? Então, se ela é uma flama divina que aquece o espírito em todos os seus estágios, porque nós somos espíritos com E maiúsculo, trabalhando o energismo espírito com E minúsculo em suas imensuráveis modulações, para dar forças a nós e a tudo que nós existe, para superar tudo. Não apenas mágoas, desaires, revolta, traições, mas até mesmo a morte, porque para nós ela não existe. É apenas um momento de transição. E o máximo que alguém pode fazer conosco neste meio em que nos encontramos é nos magoar se permitirmos. Nos deixar entristecidos, desolados, também se permitirmos. Revoltados, se somos ignorantes da lei, da perfeição da lei. Ninguém trai quem quer que seja, o máximo que traímos a nós mesmos. E morte é um processo de transmutação de um estágio para outro. E hoje a proposta, dentro do nosso slogan, só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade, na 9ª parte, a segunda parte extra, é esta: depressão. É do seu interesse? E não é só depressão, causas prováveis e possibilidades de cura. Se interessou? Eu estou interessado, porque já passamos por isso. E remédio nenhum cura a depressão. Vamos ver o que cura de fato, embora eles possam ajudar. Mas cura, não há cura para a depressão senão a nossa conscientização e transformação. Vamos fazer uma breve introdução. Da obra Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles assim se expressa, recordando alguma coisa e acrescentando outras. O ser é a soma de muitas reencarnações, nas quais esteve na condição de personalidades transitórias, cujos conteúdos foram-lhe incorporados, formando-lhe a individualidade. Nós vamos parar aqui para explicar agora com outro formato essa tela. Então nós, como seres imortais, como espíritos, somos a soma de muitas, de milhares, milhões, bilhões, quiçá trilhões de encarnações, nas quais estivemos na condição de personalidades. Ora animamos uma, e essas personalidades são transitórias, porque são constituídas de subpersonalidades,
vícios ou virtudes, com seus veículos de expressão, e essas subs são compostas de coisas menores até remontar à origem do ser. E esses conteúdos foram sendo incorporados em cada uma das personalidades, aos Cristos, à individualidade, para não só formá-la, mas para expandir e também iluminar. É natural, portanto, que essas experiências e vivências mais marcantes, arquivadas no inconsciente profundo, emerjam, vez que outra, confundindo a consciência atual, que somos nós, e às vezes escapando-lhe ao controle em forma de imagens projetadas, de personificações que exteriorizam com prevalência do ego. Então, em parte aqui já falamos. Então, isso é natural nesse trânsito por vários mecanismos encarnatório ou reencarnatório. Essas experiências e vivências, porque cada experiência é um ser composto de seres menores. E estas vivências mais marcantes, positivas ou não, arquivadas em nosso inconsciente profundo, aqui mais exatamente no inconsciente exterior, não na superconsciência, elas vão emergir, vez que outra, confundindo a consciência atual. Porque se for da superconsciência, vem iluminar a consciência atual. E às vezes escapa ao nosso controle essas imagens projetadas, porque nós vamos querer projetar nos outros aquilo que nos compete. Essas personificações que se exteriorizam com prevalência do ego, que sempre sai pela tangente e não enfrenta as realidades. Assim, adicione-se a esse transtorno psicológico a incidência de psiquismos diversos, interagindo por processos hipnóticos, conscientes ou não, sobre a pessoa portadora de uma estrutura psicológica frágil, e o conflito se torna mais expressivo. Então agora vamos adicionar aquilo que já nos perturba por nossa vez, por estarmos na frequência e vibrando no mesmo diapasão. A incidência de psiquismos afins, múltiplos, diversos em todas as expressões do ser e do saber. E agora interagindo conosco em processos hipnóticos, induzindo-nos aos equívocos. Estejamos conscientes ou não desse hipnotismo. E nós, que temos a estrutura psicológica frágil, que desconhecemos a nós mesmos, o conflito se torna mais expressivo e recebe o nome, muitas vezes, de depressão ou de parasitose espiritual, que nós chamamos de obsessão. Dias Gloriosos é a obra da vez. As doenças mais graves são aquelas que se originam na alma, espraiando-se pelo organismo físico e transformando-se em processos degenerativos, infecciosos, produzindo dores, ou se exteriorizam como conflitos que se convertem em transtornos psíquicos, cuja gravidade se encontra em razão da causa produtora. Tome água, respire fundo e vamos extrair o néctar. Então, as doenças mais graves são aquelas que se originam na alma. Às vezes, Joana de Ângeles fala que todas as doenças, a causa de todas as doenças, estão no espírito encarnado, que é a alma, não o ser total. Então, as doenças mais graves se originam
na alma, na sua imaturidade, na sua consciência de sono, e vai espraiar-se pelo organismo fisiopsíquico e transformando-se em processos degenerativos, também infecciosos, porque nós podemos criar os próprios vírus, bactérias, vermes, micróbios e atacarmos a nós mesmos. Então, não só degenerativos, também infecciosos e produzindo as dores, desde a fibromialgia, o Parkinson, o Alzheimer, derrame cerebral, esclerose múltipla, até ela, esclerose lateral amiotrófica. Ou vai exteriorizar como conflitos que se convertem em transtornos psíquicos, depressivos ou obsessivos, cuja gravidade se encontra na razão da causa produtora. Mágoa, desaires, revoltas, traições, orgulho ferido, o que é que eu estou culpando para não assumir a minha responsabilidade? Será que esqueci? Vou ficar bem próximo de você. Será que esquecemos que Deus é a suprema sabedoria? Que nada acontece sem a sua anuência? Será que deu uma amnésia e esquecemos que Ele é a onipresença inegável, que Ele está na cena? Que Ele é também a insuperável onipotência, que se for para ser diferente, Ele teria feito? E que não existe em parte alguma a figura do injustiçado perante a lei divina? Que o chamado ou a chamada vítima de hoje, via de regra, fora o algoz de ontem? E o algoz de hoje será a vítima de amanhã? Que quando usamos da mentira, da maldade, a maledicência, ou perturbando qualquer situação conforme dias da cruz, toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo. Será que esquecemos disso? Então, qual a nossa atitude agora? Entrar em depressão, num processo de autopunição, de insatisfação consigo, culpar os outros, de insatisfação com o meio, acusar os outros, ou acusando-se, até quando? Só é feliz quem é livre. A liberdade é filha da verdade e mãe da felicidade. Na obra Plenitude, a autora assim escreve: a cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. Então, a cura sempre, não é nesse ou naquele caso, sempre provém. Não falou que provém de medicamentos, com todo respeito à medicina acadêmica, que na parte alopática tem a função de aliviar os efeitos, assim como a homeopática, que intenciona a eclosão das causas, como a fitoterápica, a reordenação das causas e várias outras terapêuticas correlacionadas. Mas todas, até a terapêutica espiritual, visam a correção do exterior. O interior depende do indivíduo. Por isso que a cura sempre provém da força da própria vida, que emana da própria consciência, quando canalizada corretamente. Para quê? Eu estou canalizando a essência de minha consciência, que é a praia de Leon Denis. Se Joana de Anges trouxe-nos até um ponto, embora Leon Denis começou antes, vocês vão perceber com tranquilidade
que ele está dando continuidade de onde ela começou, assim como o Miramês. Então, se depende de canalizarmos corretamente esta força que provém da própria vida, vida é o quê? Desafios e soluções. Então, a vida com V minúsculo promana da vida com V maiúsculo, que é a essência do próprio arquiteto. Conflitos existenciais. Em qualquer expressão que se apresente, é a presença da harmonia que deve vibrar no sentimento humano. Então, em qualquer expressão que essa chamada enfermidade se expressar, ou a vida se expressar, é a presença da harmonia que deve vigir, predominar, que deve vibrar no sentimento humano. Nada contrário a isso. Do contrário, vai gerar a enfermidade. Então, qualquer expressão da vida ou qualquer expressão perturbadora, nós vamos buscar a harmonia no sentimento para sanar as causas. Agora vamos, após a introdução, dentro da temática depressão, causas prováveis e possibilidades de cura, vamos fazer um breve preâmbulo do conceito para nós outros de depressão. Como dissemos, via de regra, ela começa em 2 pilares: a insatisfação consigo mesmo, a insatisfação com o meio. Como é isso? Quando eu me esforço ao extremo após estudar, compreender, ir à luta e não sai como eu planejei. Processo de autoculpa, de autopunição. Onde foi que eu errei? E às vezes não há erro algum. Só me faltou mais vasto conhecimento, mais amplas repetições, até atingir o intento. Ou quando planejo, faço, sai até melhor do que planejei. Mas sou pago com a ingratidão. Além de ser pago com a ingratidão, ainda várias situações ocorrem de desmerecimento, de desestímulos da minha própria atuação. Aí eu entro num processo de insatisfação com o meio. E às vezes a depressão, que começa com a insatisfação consigo e agora com o meio, pode chegar até o suicídio. E quando isso acontece, eu não estou me suicidando, eu estou me vingando da sociedade, que é uma das maiores causas de suicídio. Vamos lá. Vitórias ou vitória sobre a depressão é a obra. Pode-se afirmar que a depressão é a ocorrência que se manifesta como um distúrbio do todo orgânico e resulta de problemas do quimismo neuronal, com a falta de alguns dos neuropeptídeos ou neurocomunicadores responsáveis pela alegria, o bem-estar, o afeto, tais como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Então, quando a autora fala pode-se, ela não está fechando questão, está em aberto. Então, há um dos mecanismos. Então, podemos afirmar que a depressão também pode ocorrer quando ela manifesta como um distúrbio orgânico, em nosso todo orgânico, quando interfere na química neuronal, em nosso sistema nervoso central e periférico, com a falta de alguns neuropeptídeos, que é a aglutinação de neurotransmissores,
e também neurocomunicadores responsáveis pelas sinapses e, na sequência, interferindo no sistema endócrino ou endocrínico, vão produzir as leis responsáveis pela alegria, bem-estar, o afeto, que são o caso dos hormônios dopamina, serotonina, noradrenalina, os hormônios que nos motivam e nos propiciam alegria, bem-estar e os estímulos para o exercício da afetividade. Quando esse quimismo neuronal é perturbado, cessa a criação desses elementos, principalmente quando a revolta, a mágoa, as traições, os desaires toma conta e tudo isso cessa e nós vamos criar a adrenalina, né, o cortisol e vários outros elementos, os radicais livres e elementos agressivos. Na mesma obra, aprofundando-se, porém, a sonda investigadora a respeito desse cruel distúrbio comportamental da área da afetividade, a doença se exterioriza em razão do doente, que é sempre o espírito reencarnado em processo de reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados. Então, se ela começou como possibilidades, pode afirmar que é o quimismo neuronal. Mas se eu aprofundar a sonda da investigação a respeito desse cruel distúrbio comportamental na área da afetividade, porque eu me isolo, eu não quero relacionar com ninguém, e às vezes nem comigo mesmo, então a doença pode exteriorizar-se em razão de mim mesmo, do meu patrimônio, que eu não sou uma figura milagrosa, um adorno de um paraíso de papelão, como nós vimos com Calderaro no início. Sou herdeiro de mim mesmo, dos séculos de milênios. Então é sempre eu, a alma, uma fração do espírito que está encarnado, que estou em processo do reequilíbrio do patrimônio desse espírito e dos delitos anteriores praticados, que pode ser por mim, alma, personalidade, que agora retorno como fração da personalidade anterior para corrigir os delitos dessa própria personalidade. E às vezes uma personalidade reencarna centenas, milhares de vezes até conseguir o processo de autoiluminação. Desse modo, quase todas as terapêuticas da atualidade, contribuindo para o reajustamento das neurocomunicações, as sinapses, através dos medicamentos eficientes, assim como de incontáveis propostas de libertação do paciente, deve ter em vista a recomposição moral e espiritual do mesmo, sem as quais não há cura. Se agora vimos que, aprofundando a sonda investigadora, vemos que nós estamos perturbadinhos hoje, querendo transferir responsabilidades outra vez, fugindo da nossa própria problemática. Então nós vamos encontrar terapêuticas na atualidade que vai contribuir com o reajustamento das neurocomunicações. Tem medicações que podem ajudar a dar uma compensada nisso. Medicamentos eficientes, mas quase, ou se não todos, nos deixam dependentes deles, porque nós já fomos. Então, todos os psicotrópicos, eles interferem diretamente numa tela etérica que está entre o corpo emocional e o corpo vital, o chamado modelo organizador biológico. E conforme vamos trazendo os psicotrópicos para o nosso cenário,
eles isolam o nosso perispírito do modelo organizador biológico. E com isso nós perdemos a sensibilidade de interação com o meio e de interação com a própria consciência. Ficamos dentro de um casulo de fato. Isso também ocorre com o tabagismo, com o alcoolismo, com a dependência química e etc. Vamos criando, na realidade, um casulo, principalmente o dependente da nicotina. Se ele fuma durante 50 anos, segundo Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, quando desencarna, vai ficar 50 anos, equivalentes aos anos físicos, para dissolver o casulo que foi criado nos 50 anos de fumante. Então, desse modo, quase todas as terapêuticas da atualidade vai auxiliar, mas não vai se resolver, porque são incontáveis os mecanismos de libertação do paciente, mas tendo em vista a recomposição moral e espiritual do mesmo, se não acontecer isso, os remédios não passarão de medida em trânsito para a inutilidade. Como ensina-nos Emmanuel na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, no último parágrafo, consagra-te à própria cura. Só não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis, sem que o seu pensamento se purifique, sem que a sua vontade comande o barco orgânico para o bem, os medicamentos humanos não passarão de medidas em trânsito para a inutilidade. Então, por mais que sejam eficientes, se não mudarmos moral e espiritualmente, sem chance. Avançando, agora o estudo em si. A mesma obra. Identificada desde priscas épocas, com denominações variadas, como melancolia, psicose maníaco-depressiva e, mais recentemente, como transtorno depressivo, no Ocidente foi estudada mediante os recursos da época pelo eminente pai da medicina, Hipócrates, 24 séculos atrás, sendo discutida por Galeno e muitos outros até a atualidade, permanecendo, no entanto, agressiva e dominadora, desafiando as conquistas da inteligência e do sentimento. A depressão, identificada desde tempos remotos, com denominações variadas, hora de melancolia, psicose maníaco-depressiva, mais recentemente transtorno depressivo. No Ocidente foi estudada com recursos da época pelo eminente pai da medicina, Hipócrates, sendo discutida também por Galeno e muitos outros missionários na área da medicina e ciências correlacionadas, e na atualidade permanecendo, no entanto, agressiva ainda e dominadora, desafiando as conquistas da inteligência para solucionar a pauta e dos sentimentos para a transformação moral e espiritual do ser e principalmente para compreender, porque o sentimento qualifica a inteligência ou define também o que essa inteligência fará. Só para saber um pouco de Galeno, Cláudio Galeno foi um proeminente médico e filósofo romano de origem grega e provavelmente o mais talentoso médico investigativo do período romano. Suas teorias dominaram e influenciaram a ciência médica ocidental por mais de um milênio. Então precisamos lembrar desse mestre que prosseguiu após o pai da medicina, Hipócrates.
voltando à vitória sobre a depressão. A depressão é doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne de sua origem. Tome água. Mais uma vez repetimos. A depressão é uma doença da alma, nossa, como pontos de autoconsciência pura, aprendendo a conhecer-se e a se conduzir nobremente. Que nos sentimos culpados quando equivocamos e não poucas vezes carregamos os sentimentos dessa culpa no inconsciente, criando o cenário. Eclodem essa consciência de culpa, às vezes, de maneira que nós ignoramos. Em decorrência dos nossos comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, milênios sem conta, devendo, em consequência, precisamos ser tratados essa consciência de culpa, essa depressão, no cerne de sua origem. Ou seja, nessa consciência culpada, nessa consciência torturada. Vamos lembrar algumas coisas. Se eu for pensar agora, eu vou usar a minha inteligência para acionar os meus desejos, pelo meu poder imaginativo, para transformar alguma emoção ou um sentimento em pensamentos, a minha força de atração. E quando eu colocar em ação esse pensamento, eu entro em conexão com todas as minhas vivências. E dentro da mesma frequência com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Compreendeu? E eu vou usar, para dar forma ao meu pensamento, a matéria mental, transmutada em energia mental, e depois em bioenergia. A mente é o meu veículo de trabalho, emanação da consciência espírito. E a mente estuda, porque nela está a inteligência, o poder imaginativo, o desejo, capacidade criativa, a memória, sentimentos e emoções que se transformaram nesse poder criativo que é o pensamento. Ela estuda, ela arquiteta, ela determina e materializa os desejos, que eles são peculiares, porque está dentro dela, departamento dos desejos, da inteligência, da imaginação, da memória, na matéria que está em torno. Só que essa matéria é sempre composta de seres vivos incontáveis em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. E segundo Leon Denis, que é uma das coisas que vamos ver nesses estudos, que nós vamos gravar nesses seres a nossa inteligência, os nossos desejos. E se for perturbados, vamos somatizar. Eles virão e serão perturbados nesse estágio. E eles vão transformar-se na bioenergia que vão dar origem aos infracorpúsculos, infrarreinos, subreinos, intrarreinos, reinos atômicos. E só quando eles chegarem no processo evolutivo na área da razão é que eles vão perceber que nós os enganamos. E eles vêm para cima violentamente. São esses conflitos que eclodem do nosso inconsciente. E somente um diálogo terno e amoroso, envolvendo-os em vibrações de profundo amor, sem culpas nem culpados, porque era o que sabíamos para o ontem. Se eu me culpar, eles vão me dilacerar. Se eu assumir a responsabilidade e ter um projeto de promoção
de correção, convidando esses conflitos, desespero para a esperança, de tristeza para a alegria, de ansiedade para a autoconfiança, porque dentro do transtorno depressivo há apatia, dentro da ansiedade há euforia. Os dois é o que nós chamamos de bipolaridade, que é a sequência da depressão. Depois, vários outros estágios até chegar no pânico. Então não é tão difícil. Agora precisamos querer, saber e agir, para que nós possamos ir no cerne de sua origem e ressignificar a pauta em foco. Além de todos os fatores que a desencadeiam, ao Espiritismo coube a nobre tarefa de demonstrar que também existem outras causas, as de natureza espiritual, contribuindo para o surgimento e manutenção da problemática na área da saúde, que se traduzem como transtornos obsessivos de grave incidência. Então, além de tudo que já falamos até agora, do quimismo neuronal perturbado, dos vários psiquismos que se assomam, da consciência culpada e etc., agora nós temos no Espiritismo demonstrando as causas de natureza espiritual que vão agravar a situação, contribuindo com o surgimento para a manutenção da problemática na área da saúde, psicobiofísica, moral e espiritual, que se traduzem como transtornos obsessivos de grave incidência, que pode começar com obsessão simples, ir para um processo de subjugação e terminar com um processo de possessão, onde nós perdemos o total controle da própria vida. Ainda dentro da mesma pauta, agora causas e consequências, dentro da mesma obra. O espírito é o viajor incansável da imensa estrada das reencarnações, avançando da treva para a luz, do instinto para a inteligência e da inteligência para a razão, logo mais da razão para a intuição. O seu comportamento esteve adstrito aos impositivos do primarismo, por onde jornadeou longamente. E é aí que nós vamos somatizando essas perturbações ou esses compromissos assumidos. Somos viajores da eternidade e incansáveis nesta incoercível travessia, nessa imensa estrada das encarnações e reencarnações. Nós estamos avançando das trevas da ignorância para a luz do esclarecimento. Os instintos como manutenção da própria vida para a inteligência que os aprimora ou que os promove a esse estágio. E dessa inteligência para o universo da razão. E da razão que calcula, que cataloga, que compara, que analisa, para o da intuição, que é responsável pelos sentimentos, que cria, edifica, alimenta, ilumina. E o nosso comportamento esteve adstrito, atrelado aos impositivos do primarismo por onde passamos. E somos responsáveis por todos esses seres, quer aceitemos ou não. Como nós falamos no popular, se aceitar dói menos. Somos responsáveis por todos esses seres que nós construímos ou com os quais interagimos e às vezes desviamos da própria rota da harmonia. Nessa trajetória, em que lhe faltava o real discernimento a respeito do bem e do mal, ou mesmo deles tomando conhecimento,
os automatismos fisiológicos e psicológicos levaram-no ao comportamento egoístico e insensível, gerando situações de profundas perturbações, porque aos outros, infelicitando, agora sente-se no dever de ressarcir os erros, de retificar condutas, de resgatar os males praticados, e o sofrimento é um dos admiráveis mecanismos oferecidos pela vida para esse fim. E Leon Denis vai explicar os objetivos desses elementos ou deste sofrimento em si. Então, a nossa trajetória, nessa trajetória mensurável, nos faltou o discernimento, como espíritos imortais, a respeito do bem, e o bem de todos é o eterno princípio, e do mal. E não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. E mesmo deles tomando conhecimento tanto do bem quanto do mal, deixando ir ao sabor do vento. Os automatismos fisiológicos e psicológicos levaram-nos ao comportamento egoístico, movidos pelos instintos, sensações, emoções, sentimentos, paixões. Ficamos insensíveis e, com isso, geramos situações de profundas perturbações na vida, nas coisas, nas pessoas, em nós mesmos, porque aos outros infelicitamos, sem perceber que estávamos infelicitando a nós próprios. Agora nos sentimos no dever de ressarcir os erros, de reparar, de retificar condutas, mudar a nossa conduta moral e espiritual, psicobiofísica também, de resgatar os males praticados. Todos os elementos envolvidos nós temos que colocar em seus devidos lugares, conforme as leis de harmonia. E às vezes o sofrimento é um dos admiráveis mecanismos oferecidos pela lei para esse fim. Para falar, mas sofrimento? Sofrimento é quando eu tomo consciência disso. Quando eu me arrependo, e aí tomo consciência. Aí é que vem o sofrimento. Então, eu sei que não estou agindo adequadamente e me arrependo. Quando me arrependo, não quero mais fazer, aí eu caio na real. O sofrimento é exatamente saber que eu pisei na bola e vou ter que refazer o caminho. E o bem-estar, a libertação, virá quando eu começo a reparar os erros, a retificar condutas, a resgatar os elementos envolvidos nesses males praticados e ficar com a consciência em paz, porque o sofrimento é filho da ignorância. Se o conhecimento me leva ao esclarecimento, eu me liberto do sofrimento quando coloco o sentimento, o conhecimento em pauta, e a isso chamamos discernimento. Ainda na mesma obra, porque, situando-se na mesma faixa de desenvolvimento afetivo, suas vítimas, que o não perdoaram, permanecendo na erraticidade, fora do corpo, e reencontrando-o no corpo, investem com fúria contra a sua paz, na desenfreada loucura da perseguição insana, em que também se comprometem, dando lugar aos lamentáveis processos de depressão por interferência obsessiva, que são muitos, muitos mesmos. Então, partindo daqui, o nosso sofrimento é um mecanismo de tomada de consciência para colocar em pauta o conhecimento e conseguir o discernimento. E agora,
situando na mesma faixa de desenvolvimento afetivo esses seres extrafísicos que antes foram nossas vítimas, hoje somos as vítimas, ontem fomos os algozes, eles não nos perdoaram. E eles permaneceram fora do corpo, na erraticidade, e nos reencontraram no corpo. E agora investem com toda a fúria, perturbando-nos a paz. Nessa desenfreada loucura de perseguição insana, sem perceber que eles estão se comprometendo também, porque eles se comprometem perseguindo-nos porque eles não são vítimas de nós. Vítimas de hoje, algozes de ontem. Então, se eles tivessem compreendido que, como vítimas, estavam ressarcindo, corrigindo-se, modificando-se, teriam evitado. E agora estão cobrando o que não tem direito. E dão lugar a lamentáveis processos de depressão por interferência obsessiva. E chega ao estágio de subjugação, de possessão, que se separar, o encarnado morre se tirar o obsessor. Tem que tratar os dois simultaneamente. Podemos mesmo asseverar que, na maioria dos transtornos depressivos, a causa apresenta-se como de natureza espiritual, ou após desencadeada pelos fenômenos orgânicos, fisiológicos, psicológicos ou fisiológicos, tornam-se mais complexa em razão da influência perniciosa dessas personalidades desencarnadas. Vamos tomar mais água. Podemos mesmo asseverar que, na maioria dos transtornos depressivos, como eu antecipei, a causa apresenta como de natureza espiritual essas parcerias. Ou após desencadeada pelos fenômenos orgânicos, psicológicos ou fisiológicos, tornam-se mais complexa em razão da influência perniciosa dessas personalidades desencarnadas. Então, agravam a situação mesmo quando elas começam nos transtornos psicológicos e fisiológicos, que desestruturou o quimismo neuronal. E por mudarmos a frequência, abrimos espaços para essas incidências e parcerias. Agora, o tratamento. Havendo constatada esta psicogênese respeitável, a depressão, que facilita o diagnóstico da problemática, encontramos a gênese psíquica. Então, havendo constatado essa psicogênese respeitável, que facilita o diagnóstico da problemática, o Espiritismo também oferece o grande contributo terapêutico para a sua solução, tendo como base os ensinamentos de Jesus Cristo, o médico por excelência, cuja vida é o mais belo poema de amor e sabedoria que a história conhece. Então, agora, além de ter constatado a psicogênese e respeitamos todos os elementos envolvidos, e com todo esse arsenal que o Espiritismo nos fornece, facilitou o diagnóstico e agora oferece também a solução, tendo como pauta o Evangelho do Cristo, em espírito verdadeiro, ele, o médico por excelência. A vida é um poema de amor e sabedoria que a história conhece, basta pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. Nesse particular, o Espiritismo apresenta o seu arsenal de socorros como, de início, o esclarecimento do paciente, a fim de que adquira a consciência de responsabilidade,
dispondo-se à recuperação, a esforço pessoal, sem o mecanismo passadista de transferir para outrem o que ele deve realizar, como nós falamos anteriormente. Então, nesse particular, nessa terapêutica e nesse diagnóstico, que chegamos ao cerne da psicogênese que nos facilitou o diagnóstico, a proposta é Jesus. Agora, nesse arsenal de socorro, de início nós vamos esclarecer que não existe vítima perante a lei divina. Somos autores do próprio destino. E a fim, com esse esclarecimento, que ele adquira a consciência de responsabilidade, fazer o que lhe cabe para mudar as suas frequências, suas vibrações e curar-se. E curar aqueles que estão na mesma frequência. Dispondo-se à recuperação, a esforço pessoal, ninguém fará por ele, sem o mecanismo passadista de transferir para outro o que ele deve realizar. Então nós vamos orientar, esclarecer, motivar, mas não podemos fazer por ele o que lhe deve, o que lhe é responsabilidade pura e simples. Logo depois desse esclarecimento, dessa responsabilidade assumida, o empenho para conseguir a própria transformação moral para melhor, no que irá contribuir para amainar o ódio, o ressentimento das suas vítimas de ontem que, sensibilizando-as pela sua mudança de comportamento, resolverão por deixá-lo entregue à própria sorte. Somente assim. Ou elas se modificam juntamente conosco, ou a lei não permite que fique mais na nossa frequência. Então, logo depois de tomarmos consciência, assumir a nossa responsabilidade, agora nós vamos conseguir a nossa própria transformação moral para melhor e, com isso, vamos contribuir para amainar, pacificar o ódio transformado agora em amor, o ressentimento das chamadas vítimas, que ontem infelicitamos, e agora a nossa mudança comportamental nos vai dar o direito e permitir que eles resolvam por deixar-nos entregue à nossa própria sorte, ou a caminhar com as próprias luzes sobre nossa responsabilidade. E após isso, em seguida, o hábito saudável da oração, dos bons pensamentos através das leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior, da fluidoterapia, passes, água fluidificada, desobsessão sem a presença, sem a sua presença. Então, após isso, após tomar consciência, meu processo de transformação, e agora eu vou criar o hábito saudável da oração, pensamentos enobrecedores, leituras edificantes, diálogos com pessoas mais instruídas, que enriquece o ser interior, da fluidoterapia, por meio da nós chamamos de bioenergia por intermédio dos passes, da água magnetizada, da chamada desobsessão sem a presença do obsediado, do depressivo. Nós vamos chamar as suas parcerias que entraram na sua frequência, quer sejam vítimas ou não, para o esclarecimento, para a evangelização, para a cura deles também. E vamos ver, repetindo o que nós já falamos sobre a bioenergia, nunca é demais, da obra Plenitude. A criatura possui inexplorados valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inesgotáveis potencialidades. Na obra Conflitos Existenciais, a terapêutica espírita da bioenergia consegue efeitos salutares por alcançar os delicados campos de energia no espírito encarnado, quer dizer, no cerne da alma,
renovando-lhe o raciocínio e orientando-o. Onde está o nosso raciocínio racional? Na mente, na inteligência, no poder imaginativo, em nossa memória, em nossos desejos, em nossos pensamentos e sentimentos. Então, além de renovar o nosso raciocínio, vai também orientar-nos, porque a bioenergia, aqui no final da leitura, vocês vão ver o quão ela é nobre e o que ela pode fazer, porque ela gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. É o amor em ação. É a vitalidade e a lei no Evangelho. Então, a bioenergia constitui valiosos recursos ou constitui valioso recurso terapêutico por agir nos tecidos sutis do perispírito do enfermo. Não só na alma, agora dentro da alma, nos tecidos sutis do perispírito do enfermo, auxiliando na reconstrução das suas engrenagens específicas, desde os chakras até os nadis, alterando o campo vibratório que redundará em modificação expressiva na área neuronal. Lembra que a depressão começou no quimismo neuronal, que perturbou aqui, agora a bioenergia está restaurando isso. Então, agora, a bioenergia constitui valioso recurso terapêutico por agir nos tecidos sutis do perispírito, desde os chakras até os nadis, os meridianos do enfermo, auxiliando na reconstrução das suas engrenagens específicas, onde estão as perturbações, as coagulações, alterando o campo vibratório, que vai vibrar desde esses diminutos vórtices, que redundará em modificação expressiva na área neuronal, porque agora o perispírito, o modelo organizador biológico, refletindo na área neuronal, nos neuropeptídeos, neurotransmissores, neurocomunicadores, produzindo os novos hormônios. Agora, voltando à produção da noradrenalina, serotonina e etc. Então, a bioenergia renovando as vibrações que penetram no organismo debilitado ou desorganizado, restabelece a pouco e pouco o equilíbrio das células e dos seus respectivos departamentos, produzindo harmonia generalizada, portanto, contribuindo em favor da saúde geral. Agora sabemos que ela vai renovar as vibrações do organismo debilitado, desde o perispírito até o físico, está desorganizado e agora vai restabelecer a pouco e pouco, não só isso, o equilíbrio das células. Lembra? Centríolos, microtúbulos, no íntimo, no interior dos microtúbulos, microvórtices de energias, onde nós vamos enviar esta bioenergia, que vai restabelecer todos os departamentos celulares, todas as organelas, até a consciência celular, o cérebro celular, que é a sua membrana, a mente é o centríolo, a consciência é o DNA, produzindo harmonia generalizada, tanto nas células, tecidos, órgãos, sistemas, e contribuindo para a saúde em geral, psicobiofísica, e ela já agiu lá no perispírito, agora no físico, e também no moral e espiritual, como nós vamos ver agora. Então, essa bioenergia também é responsável pela atração interpessoal nos meus relacionamentos interpessoais, qual ocorre no campo molecular, conforme vimos, ocorre também no celular, conforme vimos, e conforme ocorre no campo gravitacional e também universal, porque trata-se do Evangelho, que é força, vitalidade e vida. E essa força, vitalidade, gerando vida, está tudo na bioenergia, que é o princípio vital, gerando a vida. O fluido vital nutrindo a vida. E a energia vital organizando e mantendo a vida em todas as suas expressões. E esta bioenergia é captada pelo perispírito, nele interfere através do campo que se exterioriza, facultando renovar as forças ou perturbá-las de acordo com o tipo de descarga que propicia, porque o perispírito é o veículo da mente.
eu estou usando o departamento da inteligência, da imaginação, do desejo, da memória, para criar pensamentos, para canalizar e enriquecer os consentimentos. E agora, veículo de expressão da mente, o perispírito vai captar e vai interferir nele próprio que está captando, de acordo com os departamentos mentais, para facultar a renovação das forças, de acordo com a descarga que propicia, com a intenção, conhecimento, sentimentos, pensamentos, etc. Conclusão: a saúde é, portanto, o estado ideal do espírito que se descobriu e a si mesmo se identifica com o cosmos, nele inserido em clima de harmonia. Então, se a doença é desarmonia, então a saúde é, portanto, o estado ideal do espírito que se descobriu. Descobriu quem? A si mesmo como ser imortal. E, além disso, se identifica com o cosmo, com o todo. Nesse todo ele está inserido, só que agora em clima de harmonia. Voltou ao estado de saúde, assumindo as próprias responsabilidades. E em autodescobrimento, uma busca interior, o Poder Supremo criou a vida como bênção e o ser para fruí-la. Bênçãos são oportunidades de trabalho no bem. Então a vida vai nos dar essa oportunidade de trabalho no bem, porque vida é desafios e soluções. Então o Poder Supremo criou a vida com V maiúsculo, da qual promana a vida com V minúsculo, que é bênção, e também somos filhos da própria vida, e agora nós podemos fruir dos benefícios dessa vida quando sabemos vivê-la. Na mesma obra, nas leis soberanas não existe um só item punitivo ou gerador de violência. Tudo contribuindo para a harmonia geral, inclusive as ocorrências que parecem desconcertantes. Quando tomamos consciência disso, que não somos vítimas de nada, no máximo somos vítimas de nós mesmos. Se nas soberanas leis não existe um só item punitivo gerador de violência, e tudo contribuindo para a harmonia geral, se eu perceber o que está acontecendo comigo, inclusive as ocorrências que parecem desconexas, e eu prefiro assumir responsabilidade, tomar ciência, adquirir consciência, do que me sentir vítima ou transferir a responsabilidade assassinando reputações para agravar a minha própria situação. E assim um roteiro muito feliz. Da lição Amor, Justiça e Caridade da obra No Rumo da Felicidade, que analisa a 10ª lei moral do Livro dos Espíritos, propostas por Kardec, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Joana assim sintetiza: o amor compreende, a justiça corrige e a caridade salva. Então a função do amor é compreender a situação. A função da justiça é corrigir a situação infeliz, se for o caso. E a caridade é iluminar, salvar a criatura da atitude infeliz. Ainda Joana de Ângeles, na mesma obra, o amor vai consolar, a justiça vai disciplinar e a caridade vai erradicar o mal, porque ela ilumina a situação. Então agora o amor vai consolar porque ele gera, nutre, organiza e mantém a vida. Então leva o consolo de todos os mecanismos de recomposição. A justiça vai traçar o roteiro para que haja a disciplina, a reparação. E a caridade vai erradicar, vai culminar com o processo de iluminação consciencial. O amor se expande
em esperança e paz, quando assim age. A justiça fornece os meios de se perseverar, a segurança e a harmonia, de repararmos com segurança, restabelecendo a harmonia, e a caridade a tudo vitaliza e sustenta, gerando entusiasmo e alegria de viver, porque é um processo de iluminação de si próprio, de libertação consciencial. E finalizando com Francisco de Assis, que é uma árvore cujo um galho é Joana de Ângeles, pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. E façamos nós um mantra dessa recomendação de Francisco. Sejamos o Evangelho vivo em espírito verdadeiro. E agora o bônus. É interessante o bônus de hoje. Vamos conversar aqui. Esse bônus é apenas um parágrafo e hoje dividimos ele em 3 telas. Só que esse parágrafo, na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, quando apresentamos as propostas, porque apresentar, como nós estamos apresentando aqui, essas 9 etapas, é moleza. Só que esta tela, um parágrafo, aprofundando a pauta, nós ficamos 6 meses, tem mais de 5.000 telas para estudar esse parágrafo. Vamos lá. Da obra Vida, Desafios e Soluções. Jesus, o mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu, afirmou: vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais se quiserdes. E acrescentamos: se souberdes, se agirdes. E segue a pauta. Trata-se de uma proposta desafio para seres amadurecidos psicologicamente, capazes de ambicionar o além do habitual e que estão dispostos a consegui-lo. Para lograr o êxito nesse tentame é necessário possuir autoconfiança e fé. Essa certeza coerente que existe entre o desejo e o poder realizar, saindo do mesmismo perturbador das ambições exclusivamente de natureza material e imediata. Vamos voltar. Então, se somos deuses e temos como modelo e guia o maior psicoterapeuta que a humanidade já conheceu, e a frase, de fato, é um decreto: farão coisas maiores do que agora faço, pois sois deuses. E a proposta de Joana de Ângeles fala que é uma proposta que é um desafio para seres amadurecidos psicologicamente. E a primeira lição é a trajetória do amadurecimento psicológico do ser, que está na obra O Ser Consciente. E esses seres amadurecidos psicologicamente, após conseguirmos o cabedal, e com isso foi motivo de criarmos um estatuto interno para a fraternidade, sem diretoria, sem quem quer que seja, tendo maiores poderes quem mais compreende e vivencia a mensagem, e criamos um regimento interno com 33 virtudes, que é um roteiro de vida plena. Tudo dentro desse parágrafo. Esses seres são capazes de ambicionar o além do habitual, o que todo mundo está acostumado a fazer. E que estão dispostos a consegui-lo.
não importa o preço. Porque trata-se da própria libertação. E para lograrmos o êxito nesse tentame, neste projeto, nessas tentativas, é necessário possuir autoconfiança, conhecer os próprios potenciais. Aí entra a trajetória do autoconhecimento, autodescobrimento, autoamor, autorrealização, autoiluminação e fé. Fé raciocinada, fé vivenciada, fé inquebrantável. Essa certeza coerente entre o desejar, departamento mental, e o poder realizar, desde a razão à intuição. Saindo do mesmismo perturbador, que a maioria está patinando, das ambições exclusivamente de natureza material transitória, com as quais sofremos, entramos em depressão e etc., imediata, que às vezes a gente quer para ontem. E agora o que nos interessa é a paz e consciência à luz do dever fielmente cumprido. Então isso seria uma proposta para o futuro. Estudando isso aqui, teríamos, no mínimo, umas 100 aulas como essa para chegar a isto. E agora, a proposta, só em algumas telas, com Leon Denis, a partir daqui. Essas telas não são as telas iniciais. Essa de Kardec, nós mostramos lá no início, essa aqui também não vem ao caso. Inicialmente, o tema é saber e ser. E num dado momento ele começa assim: tudo é simples, mas ao mesmo tempo vasto e profundo no domínio da alma como no do universo. Então tudo é simples, mas ao mesmo tempo é vasto e profundo no domínio da alma como no do universo. A alma é uma emanação, uma partícula do absoluto. É uma partícula da essência divina projetada no mundo material. A alma, dissemos, vem de Deus. É, em nós, o princípio da inteligência e da vida. As profundezas da alma ligam-se à grande alma universal e eterna, de que ela é como uma vibração. Cada alma é uma projeção do grande foco eterno, e é isto o que consagra e assegura a fraternidade dos homens. Tudo o que está em nós está no universo, e tudo o que está no universo encontra-se em nós. E aí, o que achou do Mechan? E agora fica o convite. Nas 2 próximas semanas, nós vamos interagir com perguntas e respostas. E nós precisamos que haja interesse, não apenas de perguntas, mas de contribuições, de sugestões, de estímulos para prosseguirmos. Por isso, nós vamos ter 2 semanas para dialogarmos, interagirmos dentro da pauta em foco, questionando, contribuindo para que nós possamos avançar. E depois dessas 2 lives, aí nós vamos começar com Leon Denis. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante
aqui no YouTube, por exemplo. Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.